Ler a palavra de Deus, espero que você esteja concentrado. Diz assim: mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isso é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça na sua paciência. Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Assim, onde há motivo para orgulho, foi excluído por qual lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Até aí. Quem achou diz amém. Quem não achou diz: pastor, volta com o discipulado. Ótimo. Espero que você tenha lido e tenha prestado atenção. Hoje nós vamos falar a respeito do Evangelho. É um tópico de suma importância, porque tudo está relacionado ao Evangelho. O Evangelho é o início de tudo, mas o Evangelho também é o final de tudo. E além disso, o Evangelho também é o alicerce, é o centro de tudo. Sem o Evangelho não tem igreja, sem o Evangelho não tem Bíblia, sem o Evangelho não tem pastor, pregação ou oração. Se tirar o Evangelho da nossa crença, não sobra absolutamente nada. O Evangelho é o começo, o fim e o centro de tudo. E o que o Evangelho não é? É importante a gente começar dizendo sobre o que o Evangelho não trata. Sobre o que o Evangelho não é. O Evangelho não é: venha para Cristo e seja feliz. Esse não é o Evangelho. O Evangelho não é: seja a melhor versão de si mesmo. Isso não é o Evangelho. O Evangelho não é autoajuda. Não é vitórias ou conquistas nessa vida. O Evangelho, se eu posso definir, é a mensagem encarnada de Deus, que veio à terra para salvar os homens do pecado, para salvá-los de si mesmos. Esse é o Evangelho, é sobre isso que falaremos hoje, e como ele se relaciona à vida da igreja, como consequência, como se relaciona com a sua vida. Vamos orar. Pai Santo, estamos diante da mensagem do Evangelho. Cristo Jesus encarnado, que veio para nos livrar do pecado. O Senhor nos dê consciência da nossa depravação, consciência do nosso pecado, e nos liberte em Cristo Jesus para a tua honra e para a tua glória. Que possamos perceber que o Evangelho é suficiente para todas as coisas, Pai. É tudo que eu te peço hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos ver como começa esse texto. Situado em Romanos, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo nunca foi à cidade de Roma. Até então, até escrever essa carta, ele não tinha ainda ido à cidade de Roma. Mas ele sabia que tinha gente de tudo que é tipo naquela cidade. Ele sabia que tinha judeu que se converteu ao cristianismo. Ele sabia que tinha romano, que tinha grego, que era uma cultura bem diversificada. Então ele escreve sobre o Evangelho, tentando abordar todas as culturas, tentando comunicar a mensagem de Cristo para a salvação daqueles homens, para a alicerce daquela igreja. E é aqui que nós temos essa mensagem, a acrópole do Evangelho, como chamada por muitos, ou grande cidade do Evangelho, o coração do Evangelho, está pulsando nesse texto. Então vamos ver o que diz o 21. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. O que nós temos aqui? A justiça de Deus que se manifesta sem a lei, independente da lei. Para os judeus que receberam essa carta do apóstolo Paulo, aquilo foi um escândalo.
Nós não conseguimos imaginar o quanto que isso foi grande para eles. Perceber que Paulo agora estava tratando do Evangelho, de uma mensagem que se manifestava sem a lei, sem os 10 mandamentos e mais ordenanças. A lei, o Evangelho é independente da lei porque ele é suficiente. A lei só pode confirmar o Evangelho, como está escrito na parte B desse verso. Atestada pela lei, atestada, confirmada pela lei e pelos profetas. A lei só pode confirmar o Evangelho, mas a lei não é Evangelho. E o Evangelho não depende da lei para existir. O Evangelho ele é autossuficiente. Sem a lei Deus manifestou a Cristo. Sem a lei Deus manifestou a mensagem. Sem a lei Deus se fez carne e veio para esse mundo. Ela confirma o Evangelho. E por que confirma o Evangelho? Porque mostra a maldade que existe no nosso coração. Porque confirma a nossa depravação. Séculos debaixo da lei, os judeus, os israelitas continuaram rebeldes, continuaram incrédulos, por vezes mentirosos, vaidosos, séculos sem esperança, séculos debaixo da lei, não conseguiu trazer nenhum pingo de melhora, nenhum tipo de aprimoramento espiritual. Tudo isso para chegar à conclusão de que nenhum espaço seria grande o suficiente para cumprir a lei. Que nenhum esforço seria grande o suficiente. Que nenhuma atitude, por melhor que fosse, seria boa o bastante para a lei. Por mais que o homem se esforce, por mais que o homem se esmere, se concentre, ele não vai conseguir ser perfeito nos seus caminhos. A lei não conseguiu aprimorar os judeus, a lei não conseguiu fazer com que eles melhorassem, a lei não conseguiu fazer com que eles parassem de mentir, de enganar. Séculos debaixo da lei, tudo que conseguimos foi mais escravidão. A lei ela só serve para uma coisa. A lei só serve para trazer os monstros para fora. É a única coisa que a lei serve. E aí você fala, pastor, que tipo de monstro que vai sair para fora? Pé grande, bicho papão, chupa-cabra? Que tipo de monstro que o Senhor está falando que vai vir para fora? Não, é você. Você é o monstro que a lei está trazendo para fora. Você é o monstro que a lei faz enxergar o tamanho da tua depravação. A lei mostra que você é um monstro. Porque por mais que você tenha decorado todas as regras da Escritura, você saiba que não pode mentir, que tem que ser fiel à esposa, ao marido. Tudo que a lei conseguiu fazer com você foi fazer com que você pecasse mais. Foi fazer com que você pecasse, se sentisse pecado porque pecou. Ela não conseguiu te melhorar. Ela só mostrou o monstro que você é. Não pense que mudar de cidade vai fazer você pecar menos. Não pense que mudar de amizades vai fazer com que você peque menos. Não pense que adentrar uma religião, que fazer jejum vai fazer com que você seja perfeito nos seus caminhos, com que você consiga parar de pecar. Por mais longe que você vá, você não vai conseguir fugir dos seus pecados. Porque a gente não consegue fugir de quem a gente é. A lei veio para nos mostrar que nós somos monstros, que a nossa identidade é pecado, que pecado é o nosso nome e é o nosso sobrenome. A gente não consegue mudar isso. A gente não pode mudar isso. Por isso que a lei confirma o Evangelho. Porque a lei diz, não há salvação para você fora de Cristo. Desista de si mesmo, é o que a lei diz. A lei diz, não invista em uma empresa falida que é você. Você não vale a pena. Se alguma coisa pode perdoar os seus pecados, esse alguém é Jesus. É por isso que a lei confirma, como os profetas disseram, que o Messias viria para limpar o pecado do mundo. Como Davi, Ezequiel, Jeremias apontaram para Jesus em suas profecias. Ele é a única esperança que você tem. A lei não pode ser sua esperança. Um livro de regras não pode ser sua esperança. Você não pode ser a sua esperança. Por isso que o Evangelho é independente de tudo e de todos. Por isso que o Evangelho não depende de mais nada para existir. A justiça, vamos ver o próximo verso, 22.
isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem, pois não há distinção. A justiça de Deus podia ser em te condenar. Afinal, Ele é santo e você não é. Afinal de contas, para pensar, Ele é bom e você não é, você é mau, a lei já te provou isso. A justiça de Deus podia ter se manifestado para te condenar, para te mandar para o inferno, para te mandar para longe da presença dEle. Mas a justiça de Deus veio por meio da fé em Jesus Cristo para a tua salvação, para o teu perdão, para a sua reconciliação com Deus. E para quem? Para todos os que creem. Salvação há no nome de Jesus quando você crê. Para todos os que creem. Para os judeus, para o grupo de judeus que estava recebendo aquela carta, aquilo foi um grande choque. Aquilo foi um baque. Porque eles eram um povo altamente exclusivista. A lei veio para eles. Você se lembra muito bem que Moisés desce do monte com os 10 mandamentos do Senhor, dirigido especificamente para o povo judeu. Então, quando você tem escrito que a justiça de Deus é para todos que creem, pois não há distinção, eles param e pensam: puxa, quer dizer que a gente deixou de ser povo exclusivo do Senhor? Quer dizer que a gente deixou de ter o domínio de favoritos do Senhor? A gente deixou de ser chamado pelo nome do Senhor? Sim. Agora a justiça de Deus não é exclusivista para uma raça, não tem distinção, é para todos aqueles que creem no nome de Jesus. Você consegue perceber isso por duas coisas. A primeira, que nós estamos estudando em Gênesis. Abraão recebe diversas promessas da parte do Senhor, mas uma promessa faz total diferença nas nossas vidas. Deus chega para ele diversas vezes reafirmando essa promessa. E diz: Abraão, no seu descendente Jesus, todas as nações da terra serão abençoadas. Isso é, salvas do seu pecado, limpas da sua maldade, libertas da sua iniquidade. Todas as nações da terra, Abraão, pelo seu descendente Jesus, serão libertas do pecado. E o segundo atributo que nós verificamos essa verdade é que na genealogia de Jesus tem diversas pessoas que não são judeus, não são judias. Você tem Ruth, que é uma moabita, por exemplo. Você tem Raabe, que era de uma cidade chamada Jericó. E elas duas fazem parte da genealogia de Jesus, são como se fossem tataravós de Jesus. Isso profeticamente tem um significado. Já estava mostrando que em Jesus Cristo não tem distinção de raça, não tem distinção de tipo, não tem distinção de cor. Isso quer dizer que você que é salvo ou salvo em Cristo Jesus, você está conectada como irmão e irmã, por séculos, com gente de diferentes tipos de língua, raça, cor e nação. É por isso que nós podemos cantar de todas as tribos, povos e raças, todos virão te adorar. Não tem mais distinção. Deus não tem mais um povo para chamar de seu. Agora é a igreja que crê em Cristo Jesus. O poder do Evangelho de Jesus é tão grande, irmãos. O poder que tem na pessoa de Jesus é tão forte que Ele consegue segurar a salvação de gente de todas as eras, de todas as raças, de todos os povos e línguas, tirando os que ainda virão. Tamanho poder que Jesus Cristo tem, tamanha centralidade do seu nome, tamanha perfeição na sua obra, que Ele consegue segurar em si a salvação de milhares, se não bilhões de cristãos de todas as eras, povos e raças. Estamos conectados com eles como irmãos. Esse é o Evangelho de todos os que creem, porque não há distinção. Os judeus tiveram que mudar a sua consciência.
Assim como a luz é necessária para que você consiga ver, Cristo é necessário para a salvação, por conta do seu pecado. Olha só o que diz o 23. Porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Esse verso também podia ser interpretado, traduzido, porque todos pecaram e distantes estão de um relacionamento com Deus. Não podem ter um relacionamento de filho, de filha, de amizade, de companheirismo para com Deus. Não conseguem nem mesmo se aproximar de Deus. E eu penso que esse verso foi escrito para todos aqueles que pensam que não são tão ruins assim. Para todos aqueles que pensam, que olham no espelho e falam: olha, eu não sou lá má pessoa, eu não roubo, eu não mato, eu não cheiro, eu não sou lá má pessoa. E o verso 23 encerra tudo debaixo do pecado. Está escrito: todos pecaram. Não há um ser humano que nasceu nesse mundo, ou que vá nascer, que não tenha pecado, que já não tenha errado, que a sua natureza não seja má, inteiramente pecaminosa. Não há nenhum sequer. É o que diz o verso 23. Você, judeu, esqueça a lei, porque ela não apaga os seus pecados. Você, espírita, esqueça as tuas boas obras, porque elas não tiram o poder do mal que há em você. Você, católico, para de se martirizar, para de fazer autoflagelação, porque isso não vai apagar os seus pecados. Todos pecaram e separados estão da pessoa de Deus. Cristo é necessário para todos que se arrependem da podridão dos seus pecados. Sabe o que Deus faz? Deus justifica. De condenados a justificados. Mas que diferença, não? Olha o que diz o verso 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Não somos condenados, somos justificados. Se dependesse da justiça de Deus, sem Cristo, todos nós seríamos condenados, levados ao inferno. Mas sabe o que ele fez? Sabe o que Deus faz em Cristo? Ele imputa em nós a sua justiça. Nós passamos a ter justificação, justificativa. Nós passamos a ser filhos, passamos a ser filhas. Que diferença, não? Só Jesus pode te levar de um extremo para outro. Só Jesus pode te levar de uma posição de depravação total, de inteiro pecado, para a posição de totalmente aceito por Deus. Só Jesus pode fazer uma obra como essa. Você é justificado pelo poder de Cristo. A justiça, irmão, ela não te condena, ela te enche, ela faz parte de você agora. Todos os que estão escondidos em Cristo são encontrados salvos. Todos os que são escondidos em Cristo são encontrados salvos, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Aqui não é nenhum exagero, não é nenhuma redundância. É para que você tenha certeza de que não há preço a ser pago, de que não há custo algum, de que você é salvo pela graça e termina pela graça. Graça no início, graça no meio e graça no final. É por isso que Paulo, o apóstolo, faz questão, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. É de modo gratuito, não é oneroso, não se paga, não se compra, não se conquista, não tem mérito, nem um pingo de atividade humana. É uma obra sobrenatural de Deus em nós. É a graça de Cristo manifesta em justiça. É a salvação para aquele que crê. Olha o que diz o verso, ou no meio do verso 24 até o fim: por meio do perdão que há em Cristo Jesus. Maior do que o peso da condenação é o peso do perdão de Deus. Para cada grama de pecado que existe em você, há 100 toneladas de perdão de Deus para a tua vida. O perdão de Deus é incomparável com o poder do teu pecado.
Talvez você se olhe essa noite e você diga: pastor, eu me reconheço pecador. Pecado é meu nome e sobrenome, eu sou um verme, uma verme, você não tem noção das coisas que eu penso e faço. Não há solução para mim. Assim, o Evangelho me oferece a solução para você. Em Cristo Jesus há perdão, e essas duas forças são incomparáveis. Quando Deus te criou, Ele precisou apenas dizer: haja. Mas quando Ele te salvou, Ele teve que morrer. Existe muito mais força no perdão de Deus do que na própria obra da criação. Não há força maior do que a graça. Não duvide da graça. Não tenha reservas para com a graça. Não há força maior desse mundo de fazer com que em Cristo você deixe de ser depravado, caído, não perdoado, inimigo de Deus, e passe a se tornar filho, filha amado, perdoado e plenamente aceito. Não há força maior do que a graça. Esse é o Evangelho. Por isso essa noite não tenha medo, porque eu tenho boas notícias para você. Eu tenho boas novas para você. O nome Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. O que isso quer dizer? Que quando eu creio em Jesus Cristo, eu sou salvo dos meus pecados. Que quando eu creio na obra que Ele fez por mim na cruz, eu sou liberto de quem eu sou. Que quando eu creio no poder do seu sangue e na prova da sua ressurreição, então eu passo a ser filho, eu passo a ser filha, plenamente aceito por Deus. Nós não servimos um sistema, nós pertencemos ao nome, Jesus Cristo, nome sobre todo nome, porque em nenhum nome há debaixo do céu que possa ter salvação senão o nome de Jesus. É nesse nome que você é salvo. O Evangelho trata a respeito da pessoa de Jesus e daquilo que Ele fez. O Evangelho é muito mais do que uma mensagem. O Evangelho é uma pessoa, uma mensagem encarnada, uma palavra que viveu no nosso meio, que mostrou que era ser perfeito, e que colocou em nós a sua justiça, que colocou em nós o resultado da sua obra, para que a gente pudesse ter um relacionamento com Deus de verdade, para que a gente pudesse andar com Ele. Esse é o Evangelho. Olha só o que diz o verso 25. A quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça na sua paciência. Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. Esse verso é importantíssimo. Diz aqui que Ele é o nosso sacrifício de propiciação, isso é, troca. A palavra propiciação nada mais quer dizer do que troca. Sempre que você lê a palavra propiciação na sua Bíblia, já assimila que quer dizer troca. Ele é a troca pelos nossos pecados. Ele está em nosso lugar. Ele morreu em nosso favor. Para o judeu, isso fazia total sentido. Porque desde criança, ele foi ensinado que deveria pegar o animalzinho, a ovelhinha, levar lá no templo uma vez por ano, dependendo do tamanho da sua propriedade, e o sumo sacerdote ia lá e matava o cordeirinho. E aquele cordeirinho cobria os pecados daquela família, cobria os pecados daquela pessoa. Eu falei cobria ou perdoava? Cobria, porque perdão só há no nome de Jesus. Qual que é a diferença de perdoava e cobria? Qual que é a diferença? O autor de Hebreus vai falar isso para nós, mas entenda que por mais que você cubra uma coisa, ela ainda está lá. Esses dias eu cobri meu filho, não achava ele, onde que está? Puxei a coberta, ele estava lá dormindo. Ah, está aqui. Meu filho estava lá, mas estava coberto. Não conseguia ver porque estava coberto, mas bastou tirar um pouquinho da coberta e ele estava ali revelado. Quando o cordeirinho era sacrificado era a mesma coisa. Cobria o pecado
dava uma aparência estética, parecia bonitinho, parecia que tinha uma obra acontecendo no coração, mas por melhores que fossem os sacrifícios, por mais sem mancha que fossem os animais oferecidos, o pecado ainda estava lá. E isso, de maneira prática, era oferido por todas as famílias. Elas ficavam pensando: puxa, a gente está vindo aqui ano após ano, a gente sacrifica esses animais todos, sem mancha, sem mácula, muito legal, Deus mandou a gente fazer isso, mas por mais que a gente faça isso, eu não consigo parar de pecar, eu não consigo deixar de cometer as mesmas coisas, meu coração não muda, eu continuo mentiroso. Ontem fui lá na feira, vendi uns vasos tudo quebrado, passei maceira, enganei os outros, e estou aqui sacrificando, não muda nada. E esse verso muda tudo. Porque esse verso diz o seguinte: a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório. A história muda completamente quando quem oferece o sacrifício não sou eu. Quando quem oferece o sacrifício é o próprio Senhor. Não é o meu cordeiro, é o cordeiro dele. Não é a minha obra, é a obra dele. Não é o meu poder e a minha iniciativa, é o poder e iniciativa dele. João Batista entendeu muito bem isso teologicamente, quando apontou para o Nazareno e disse: eis o Cordeiro de Deus que limpa, tira, não é cobrir não, limpa o pecado do mundo, tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que limpa o pecado do mundo. João Batista entendeu essa verdade. Cada vez que eu acho que eu não sou perdoado, cada vez que eu acredito que o nome de Jesus não tem poder para isso, eu estou acreditando que o sacrifício é meu, que a obra é minha. Enquanto eu acreditar que tem a ver com esforço da minha parte, com os meus méritos, a salvação me é impossível. Porque a salvação só se revela no coração do humilde. Para você ser salvo, você não pode ser orgulhoso. Para você ser salvo, você tem que receber humildemente o sacrifício do Senhor. Entender que não é você que pega uma ovelhinha do teu rebanho e leva para o templo. É Jesus que saiu do templo, que é o céu, e vem à terra se fazendo carne, e que limpa os nossos pecados e os varre para longe, que se entrega por resgate de muitos, para a demonstração da sua justiça e do seu eterno amor com que nos amou. É isso que está revelado aqui no verso de número 25. Por meio da fé pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. Vamos entender um pouquinho mais essa parte. Paciência quer dizer que Deus tolerou os pecados. Deus foi dando sinais para o povo judeu. Olha, vai levando os cordeirinhos lá no templo. Olha, está vendo essa Páscoa? A Páscoa quer dizer passagem. Quer dizer que vocês têm que pegar aí o sangue do cordeiro e colocar nos umbrais das portas. Porque quando vocês colocarem o sangue nos umbrais das portas, a morte não vai entrar. O espírito da morte não vai entrar. Tudo apontando para Jesus. Cada festa, cada ocasião, cada sacrifício, até mesmo a lei que você guardava. Por exemplo, quando você guardava o sábado, aquilo teria que dizer uma coisa: Deus é soberano. Eu posso descansar em Deus. E entender que você é salvo em Cristo Jesus não é descansar em Deus. Por isso que Jesus diz: olha, eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o dono desse negócio. O sábado revela quem eu sou. Revela que vocês podem descansar espiritualmente em mim. Eu sou o Senhor do sábado. E Deus foi sendo paciente com os pecados, dando sinais, dando festas, usando seus profetas para profetizar o advento do Messias que salvaria o mundo dos seus pecados. A paciência de Deus
nos mostra duas coisas. Que Deus deixou de condenar os pecados cometidos pelos que tiveram fé nas profecias do Messias. Essa é a primeira coisa que a paciência de Deus nos mostra. Deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. Todos aqueles que tinham fé no Messias, que um dia viria aquele que limparia, que tiraria os pecados do mundo, aquele que perdoaria os pecados, ele seria salvo. Essa é a primeira coisa. E a segunda, evidencia que Deus enviou Cristo na época certa, depois de séculos terem passado, e uma cultura ser gerada ali. Uma cultura de levar cordeirinhos no templo, até então ninguém entendia o porquê. Uma cultura de descansar no sábado, até então ninguém entendia o porquê. Uma cultura de guardar a Páscoa, para então ser revelado que mostrava ser a ressurreição do nosso Senhor. Ele foi dando evidências, sinais, sendo paciente, e enviou Jesus Cristo na época certa. Quando tudo estava consolidado, e as pessoas tinham capacidade para entender que o costume se fez carne, que a cultura agora habita entre eles, que aqueles a quem eles profetizavam pelas festas, pelos rituais, agora estava no meio deles pagando o preço dos pecados da humanidade. Jesus veio quando a fé pudesse ser manifestada e compreendida. Essa é a paciência de Deus. A paciência de Deus de alguma forma também mostra como Ele é paciente com você, não levando em conta os seus pecados até o dia de hoje, não levando em conta aquilo que você já fez, o poço das suas maldades, para poder te salvar no nome de Jesus. O que mais nós temos aqui? Verso 26. Para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Como é que Deus consegue ser justo e justificador? Ele é justo, punindo os pecados em Jesus Cristo. E Ele é justificador, trazendo todos aqueles que têm fé em Cristo para a salvação, trazendo todos aqueles que colocam a sua fé em Cristo Jesus para a salvação, para deixarem de ser inimigos e se tornarem então filhos e filhas. Por isso Ele consegue ser os dois. Eu vou punir o pecado, eu vou ser justo. Puniu a Cristo. Ele morreu e ressuscitou por conta do teu pecado. E justificador, porque crendo em Jesus Cristo, Ele também salva muitos. Consegue ser os dois. Então, verso 27. Assim, onde há motivo para orgulho? Foi excluído por qual lei das obras? Não, mas pela lei da fé. A vida cristã ela foi feita para ser vivida sem orgulho. Eu sei que existe crente que se orgulha do que fez, do que já viveu. Não era para ser assim, isso é porque nós não somos perfeitos. Mas a vida cristã é para ser vivida sem orgulho. Se a fé tem alguma lei, é que o orgulho deve morrer, para que a criatura receba Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então o orgulho tem que morrer. Essa é a lei da fé. Aonde tem verdadeira fé, não tem orgulho. Porque a religião é o homem em busca de Deus. A religião é o que eu posso fazer para conquistar Deus, o que eu posso fazer para trazer Deus para perto de mim. E o Evangelho, por tudo aquilo que a gente viu aqui, é Deus em busca do homem. Trata daquilo que Ele fez para trazer o homem para perto dele. Por isso que o Evangelho é totalmente oposto à religião. E não cabe orgulho no Evangelho, não cabe orgulho nas boas novas. Não cabe orgulho no resgate de Deus para conosco, porque nós não damos nada, nós recebemos tudo. Qual é a conclusão? 28.
Concluímos, pois, que o homem é justificado, salvo, tem justiça diante de Deus pela fé, sem as obras da lei. É pela graça, por meio da fé.